Olá pessoal, olha eu aqui de novo, me chamo Gildo Aragão e esse é o meu canal. No vídeo anterior falamos sobre a lógica de Deus, nesse falaremos sobre a morte. Segundo o dicionário, a morte quer dizer fim da vida, ruína, ato de morrer, destruição, pena capital, óbito ou falecimento. A vida é curta e passageira, cheia de imprevisto e que podem levá-lo do êxtase ao desespero. Uma caminhada cheia de obstáculos rumo à morte, sem a menor chance de fugir dessa realidade cruel. O ser humano tenta de todas as formas de encontrar uma explicação que possa amenizar esta triste cena. Do intelecto humano já surgiu de tudo, desde a imortalidade da alma até a reencarnação, de vida eterna no céu até o tormento eterno no inferno de fogo, ou talvez uma chance de purificação no purgatório ou limbo, sem falar num paraíso junto com Alá, ou ao estado de elevação espiritual chamado Nirvana. Tudo isso baseado numa sensação chamada por muito de fé. Desde os tempos remotos, o ser humano tenta desvendar este mistério. Os povos antigos, sumério e arcadianos, já tinham suas crenças sobre a vida após a morte. Os vivos reverenciavam os mortos. Não existia uma concepção de julgamento pós-morte entre os mesopotâmicos. Acreditava-se que os espíritos dos mortos atravessavam o rio entre o sombrio mundo dos mortos. Os maias, os astecas, os incas chegavam a fazer sacrifícios humanos, arrancando o coração da vítima ainda por pulsar. Que maldade! E bebendo seu sangue diante do Deus Sol. Nas festividades de colheita, os astecas davam às vítimas de sacrifício taças de chocolates para as almas, chegando mais rápido ao céu, de uma forma que agradasse as divindades, pois o chocolate era considerado como alimento de Deus. Por isso que a mulherada gosta, né? Chocolate. No Antigo Egito, o processo de mumificação era uma forma de tentar vencer a morte. Então tudo enrolado naqueles panos velhos, até hoje ninguém voltou à vida. No poema épico Odisseia, Homero refere-se aos mortos como espectros consumidores. Platão descreve as almas sendo julgadas imediatamente após a morte. O deus grego Hades é conhecido na mitologia grega como rei do submundo. Os romanos tinham um sistema de crença similares quanto à vida após a morte, com Hades sendo denominado Plutão. Povos tribais na Melanésia, na Polinésia, na Nova Guiné, na Índia, na Ásia, na África e na América do Sul e do Norte acreditavam que os espíritos dos mortos seriam capazes de danos aos vivos. Todas essas crenças refletem a inconformidade do ser humano diante da morte. Muitas pessoas não satisfeitas com a experiência do além-túmulo desenvolveram crenças relacionadas com poções mágicas, águas milagrosas, árvore da vida, que supostamente poderia prolongar a vida eternamente. Alguns escritos religiosos da antiga Caldeia afirmam que próximo de Eridu havia um jardim com uma misteriosa árvore sagrada, plantadas por divindades, a árvore da vida. Estes exemplos nos mostram que o ser humano, desde os seus primórdios, busca desesperadamente achar um sentido para a vida, um objetivo para a sua existência. De onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Por que a vida é tão atribulada? O que significa a morte? Esses e muitos outros questionamentos têm angustiado a humanidade. As crenças religiosas sempre foram criadas pelos humanos diante do desconhecido. O fogo, o sol, o eclipse, doença, fatalidade e a tão desconhecida morte. Não é por acaso que a humanidade tem criado essas filosofias. Somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado, teu gato está tranquilo, e você e eu sabemos que vamos morrer. Nesse ponto de vista, não é a morte que me preocupa, ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a minha morte não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nessa hora eu preciso fazer falta. No dia em que me for, e eu me vou, quero fazer falta. Mário Cortella.
A morte também é representada por uma figura mitológica em várias culturas. Na iconografia ocidental, ela é usualmente representada por uma figura esquelética, vestida de manta negra com um capuz, portando uma foice ou um gadanhe. É representada na carta do tarô e frequentemente ilustrada no cinema, na arte, na literatura. A morte ainda não chegou, portanto não se assuste. O que importa de verdade é a nossa fé, que está na Bíblia. Agora vamos procurar o que a Bíblia diz sobre a morte. Ela cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. Bonito. A morte é a consequência do pecado. A igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte, portanto, foi contrária ao desígnio de Deus, o Criador. E entrou no mundo como consequência do pecado, a morte corporal, a qual o homem não teria sido subtraído se não tivesse pecado. E assim, o último inimigo do homem a ser vencido. Agora vamos entender a morte na condição dos infernos. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Para traduzir a palavra original Tártaro, Sheol, do hebraico, e de Hades, do grego, quer dizer sepultura, mansão dos mortos, indivisível, sepulcro, abismo, submundo, local de purificação espiritual ou punição para os mortos, um local mais distante possível do céu. Jesus fala muitas vezes da Gena, que se refere ao Vale do Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale é usado como depósito de lixo, onde se lançava as pessoas que eram consideradas indignas, resto de animais e de todas as outras espécies de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo de destruição eterna. Muitos associam este vale como o lago de fogo de Apocalipse 20:14, que é dito significa a segunda morte. O que é céu? Lugar da morada de Deus, onde veremos Jesus com Ele. É lugar de glória e alegria jamais experimentada pelo homem, onde todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor, tristeza e sofrimento serão eliminados para sempre. A vida eterna é a maior promessa de Deus. E foi por ela que Deus enviou Jesus Cristo, para que por meio dele fôssemos reconciliados por Deus. Toda dor, toda lágrima, angústia e sofrimento, em nome de Jesus, devem ser considerados um privilégio, pois a nossa morada eterna não poderá ser comparada com nada que aqui conhecemos. Na Bíblia, a morte é comparada como sono. Vejamos. A Bíblia diz: onde dormem os mortos, e muitos do que dormem no pó da terra, ressuscitará um para a vida eterna, e outro para a vergonha e o desprezo eterno. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles daí em diante recompensa. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier da mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque no Sheol para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia é uma revelação que só foi completa em Jesus Cristo. Naquele tempo, os homens tinham a ideia que a morte era um sono,
Mas Jesus veio para explicar. Jesus diz: não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então o texto afirma a sobrevivência da alma após a destruição do corpo da pessoa. A parábola do rico e do pobre Lázaro. Jesus apresenta a sobrevivência consciente, tanto dos justos como dos injustos. Diz pro Lázaro molhar o dedo na água e refrescar minha língua. Estas chamas. Ah, filho. Lembre-se que em sua vida na terra você teve de tudo. O rico, após a morte, vai para um lugar de tormento, e o pobre para um lugar de gozo. Isto enquanto a vida continua na terra. Quer dizer, antes da volta de Jesus. O rico tinha 5 irmãos que poderiam se perder. E mostra que os defuntos também sobrevivem após a morte. E recebem já o prêmio ou o castigo. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens, imolado por causa da palavra de Deus. Ele vê um altar, e debaixo dele estão as almas daqueles que foram sacrificados por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram do Senhor Jesus. Por causa do testemunho de quem eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, e se vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dado a cada um deles uma veste branca, e foi-lhe dito que aguardassem ainda um pouco até que se completassem o número de companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Agora vamos para a fonte do catecismo da Igreja Católica. Vamos ver o que a Igreja tem a dizer sobre a morte. No caso da vida, seremos julgados no amor. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte. No juízo particular, que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Pena de morte. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovado cabalmente a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Então a Igreja, ela não é a favor da pena de morte, mas no último caso, se não tiver saída, aí que vá o mal e não o bem. Provocar a morte do outro. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Todo aquele que provoque a fome e a morte comete indiretamente um homicídio, que lhe é imputável, sejam quais forem os motivos e os meios. A eutanásia direta consiste em pôr o fim à vida de uma pessoa deficiente, doente ou moribundos. É moralmente inadmissível. Reencarnação após a morte. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. Quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas. Os homens devem morrer uma só vez. Não existe reencarnação após a morte. Isso você pode ficar certo. Destino das almas. Cada alma espiritual é criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo. Na morte se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. E assim também depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo, ressuscitado, e que Ele o ressuscitará no último dia. A penitência após a morte é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Amigão, se você não procurou a sua salvação antes da morte, depois é tarde. Purificação final ou purgatório. Eu não acredito, não tem na Bíblia. Embora tenha garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação.
a fim de obter santidade necessária para entrar na alegria do céu. Se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Não está claro na Bíblia isso, e nem tem escrito purgatório. Descida de Cristo aos infernos. O que é que Jesus foi fazer lá naquele mundo? Naquela fornalha? Será que foi tentar evangelizar aqueles maus? Jesus conhece a morte como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina morada dos mortos, para o qual Cristo morto desceu, e os infernos, Sheol ou Hades. Responsabilidade sobre a morte de Jesus. O processo de Jesus manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que seja o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e até dos chefes deles. Menos ainda pode-se, a partir do grito do povo, seu sangue caiu sobre nós e sobre nossos filhos, que significa uma forma de ratificação, estende a responsabilidade aos outros judeus, no espaço e no tempo. Significado da morte de Jesus: ele provou a morte em favor de todos os homens. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu único filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto e o mistério do sepulcro e da descida aos infernos é o mistério do sábado santo, que Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que confere a paz ao universo inteiro. Portanto, irmãos, não se preocupeis com a morte. A morte, ela é a nossa irmã. Ela sempre estará junto conosco. Não temas. Viva, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então, a morte não será nunca um obstáculo, porque o próprio Jesus morreu por nós e provou a morte, e assim foi para a glória do Pai, e assim todos nós iremos. Portanto, ameis a vida, amai teu irmão e viva feliz para sempre, sem a preocupação de amanhã, mas viva hoje em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, galera, não esqueça de dar seu like, inscreva-se no meu canal para que assim eu possa fazer mais vídeo. Não demorarei muito e breve estaremos juntos de novo aqui no YouTube. Tchau!